Olá, pessoal da classe no detalhe. Estou aqui com vocês hoje para responder uma das perguntas feitas em uma das nossas últimas aulas a respeito das 7 igrejas. A pergunta foi em relação à igreja de Esmirna. Foi falado no nosso estudo que Esmirna passaria por um tempo de 10 anos de perseguição e tribulação. E a pergunta feita foi se os crentes da igreja de Esmirna, daquela cidade lá da Ásia em específico, eles sabiam o que aquela mensagem significava. E se eles sabiam que aquela mensagem estaria falando para eles da perseguição que eles passariam. A gente poderia estender essa pergunta também às outras igrejas. Se as outras igrejas, os outros crentes da Ásia tinham noção do teor e do conteúdo daquelas mensagens, ou se aquelas mensagens foram escritas exatamente para eles naquela época e naquela cidade. Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma outra. E essa outra pergunta é: como a gente deve interpretar as mensagens dirigidas às 7 igrejas na Ásia? Muito bem. Você viu que nas nossas aulas que essas mensagens foram dirigidas a igrejas específicas, 7 cidades representativas na Ásia. Alguns historiadores acreditam que essas mensagens foram escritas unicamente para esse povo, unicamente para essas cidades, unicamente para essas igrejas e representavam mensagens só para ele. Mas a gente tem alguns indicativos dentro do livro do Apocalipse de que essas mensagens foram escritas para além do tempo dessas igrejas. Algumas coisas a gente pode ver dentro do próprio livro, dentro do livro do Apocalipse e da mensagem que João deixou para a gente. O primeiro ponto para a gente analisar é textos do próprio João. Um texto que se repete, uma frase que se repete tanto em Apocalipse capítulo 1, verso 19, quanto em Apocalipse 4:1, que você pode acompanhar na sua Bíblia, onde João diz que as mensagens que ele escreve no livro do Apocalipse são para as coisas que estão acontecendo e para as coisas que viriam depois dessas. Ou seja, as mensagens do Apocalipse não são exclusivamente para aquele grupo de crentes da Ásia na época de João. Elas iriam muito mais além disso. Elas iriam para o grupo de crentes em toda a história do mundo até a volta de Cristo. A mensagem das 7 igrejas, ela parece ter sido escrita especificamente para aquelas cidades na Ásia. 7 cidades escolhidas por João. Mas a gente pode ver que pelo número simbólico, pelo conteúdo simbólico do livro de Apocalipse, número 7, provavelmente essas mensagens foram escritas não só para essas 7 igrejas, mas também para todas as igrejas da Ásia na época. A gente tinha igrejas grandes na Ásia, a gente tinha a igreja de Colosso, de Herápolis, de Troade, de Mileto, igrejas que são citadas na Bíblia, mas que não se encontram dentro do conteúdo dessas 7 igrejas, dessas 7 cartas escolhidas por Jesus, escolhidas por João. Então, o indicativo disso, a gente já viu na nossa aula, é que provavelmente essas mensagens, a mensagem da igreja de Éfeso, por exemplo, ela era importante para a igreja de Éfeso, era uma mensagem oportuna para aquela igreja, mas também era uma mensagem que deveria ser lida por todas as outras igrejas cristãs da época, por todas as outras 7 igrejas também. Era uma mensagem, do jeito que elas foram encadernadas, era uma mensagem que deveria ser passada para todas as igrejas. Mas não só para aquela época. Como a gente viu lá em Apocalipse capítulo 1, verso 19, 4:1, essa mensagem também serviria para igrejas em outras épocas além da Ásia. Como é que a gente pode ver indicativos disso? Primeiro, quando Jesus começa a mensagem para cada igreja, ele usa uma frase como: assim diz o Senhor à igreja, a igreja da cidade tal diz a testemunha. E essa partícula assim diz, ou diz o Senhor, ou diz a testemunha, ou diz as formas como Cristo se apresenta a cada igreja, ela se parece muito com a fórmula, o do original, usada no Antigo Testamento, quando os profetas, os oráculos do Senhor, eles iam falar ao povo e dar profecias que seriam úteis tanto para o povo daquela época, quanto para povos vindouros, ou para cristãos, ou para fiéis a Deus que viriam em outros lugares. E por essa partícula a gente vê que a mensagem das 7 igrejas seria tanto para aquelas igrejas na Ásia, quanto para as igrejas que viriam. Um outro ponto que a gente tem para tocar é que alguns expositores entendem que as 7 igrejas elas foram escritas para 7 períodos da igreja cristã, desde a época do Pentecostes até a vinda de Jesus. Alguns historiadores bíblicos, como Philip Scaff, que eu vou citar aqui, ele divide a história da igreja em 7 grandes períodos, e muitos outros historiadores acompanham Philip Scaff. Ele divide em primeiro período, o período da igreja apostólica, segundo período, o período de dificuldades e perseguição, terceiro período, o período do compromisso e da união entre igreja e Estado,
o quarto período, o período medieval, o quinto período, o período da Reforma, o sexto período, o período da ortodoxia protestante, quando a doutrina chegou a ser mais importante que a prática, e o último período, o período de infidelidade e das missões mundiais. As mensagens dessas igrejas elas parecem casar exatamente com cada um desses períodos, sendo Éfeso a mensagem ao primeiro período, o período apostólico, e sendo Laodiceia, a última igreja, a mensagem ao último período, o sétimo período da igreja cristã. Todos esses indicativos nos levam a pensar que essas mensagens serviram para a igreja na Ásia, mas serviram também para os povos cristãos de cada um desses períodos. Um outro indicativo que você pode ver, por exemplo, um autor que escreve muito a respeito do Apocalipse, chamado John Paulin, ele diz que a mensagem da igreja de Laodiceia, que a gente viu nas nossas aulas de Apocalipse, capítulo 3, 17 e 18, ela se parece muito com a mensagem que Deus dá para o último povo lá próximo à batalha do Armagedon. Lá em Apocalipse 16, verso 15, onde diz: bem-aventurado que vele e guarda suas roupas, para que não ande nu e não mostre sua vergonha. E a mensagem à igreja de Laodiceia, essas mesmas palavras estão identificadas: nudez, vergonha e roupas. O que pode indicar que aquela mensagem escrita lá em Apocalipse 3 para a igreja na Ásia, em Laodiceia, ela serviria para aquela igreja, mas serviria também para o último povo dos 7 períodos da história cristã, para o povo que veria a volta de Jesus. As mensagens são muito parecidas. As mensagens das 7 igrejas, para a gente finalizar essa resposta, elas foram destinadas para aquelas congregações, mas elas também foram destinadas para todos os crentes de todas as eras cristãs. Um indicativo disso é quando Jesus fala: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus usa isso na mensagem às 7 igrejas, mas esse quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele também é usado muitas vezes no final dos ensinamentos de Jesus nos evangelhos, simbolizando que aquilo seria para todos os crentes. Voltando à nossa pergunta, talvez a igreja de Esmirna não soubesse ou não entendesse sobre aqueles 10 anos de perseguição, porque aqueles 10 anos de perseguição aconteceram por volta do 4º século, um período bem posterior aos crentes da cidade de Esmirna, na qual João escreve inicialmente. Você sabe por que provavelmente eles não entenderiam e não passariam por isso? Porque aquela mensagem para a igreja de Esmirna não era só uma mensagem para aquela igreja na cidade local, mas era uma mensagem também para um dos períodos da era cristã, que parecia muito com o período que Esmirna viveu, com as características da igreja de Esmirna. Aquela mensagem foi destinada para aquela igreja específica, mas ela também servia para os crentes de uma era cristã determinada, os crentes do 4º século que passaram por aqueles 10 anos de perseguição. E é assim que nós devemos interpretar as mensagens das 7 igrejas. Mensagens na qual que João escreve para igrejas específicas, em cidades específicas na Ásia no 1º século, mas também mensagens que servem para períodos da história. E esse é o objetivo do livro do Apocalipse, falar das coisas que viriam. Mensagens que servem para períodos cristãos na história, mas principalmente mensagens que servem para todos os cristãos de todas as épocas. Afinal, as mensagens contidas nas cartas das 7 igrejas, elas falam exatamente dos maiores problemas espirituais do cristianismo. Talvez problemas que nós passamos. E lá tem um remédio, o conselho de Jesus Cristo, do próprio Jesus Cristo, para cada problema espiritual desse. Além de cartas para tempos específicos, além de cartas para períodos ou eras específicas, são cartas para problemas específicos do nosso cristianismo. São cartas que Jesus escreve para mim e para você.